E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Esse é um dos versos que muitos gostam dele. Paulo está colocando a sua vida à disposição do Evangelho. Missão, minha vida, meu chamado. Você teria coragem de dar a vida pelo Evangelho? Porque o desafio é esse, é morrer todos os dias para Cristo, vivendo esse Evangelho eterno até que Ele venha. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, por causa do tempo. As portas dessa igreja podem fechar se esta igreja não tiver uma missão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasce em 1844 através dos Mileritas, e mais à frente, em 1863, ela se organiza como Igreja Mundial. E essa igreja tem pregado há 180 anos, de 1844 para cá, um Evangelho eterno. Eu quero que você entenda uma coisa dessa manhã. Existem dois evangelhos na Bíblia, um falso e o verdadeiro. E Paulo nos convida hoje a tomar posse do Evangelho eterno. Se fosse qualquer evangelho, já tinha terminado esta obra. Rádio prega, televisão prega, jornais pregam, igrejas pregam, pessoas de porta em porta pregam. Os testemunhos de Jeová que eu diga, é um exemplo de porta em porta esse povo. A gente tem que aprender coisas boas com as pessoas. Está aí um exemplo desses irmãos, eles pregam de porta em porta. E esse é o chamado para a Igreja Adventista. Nós fazemos também, nós precisamos fazer mais. O conselho é fazer mais. Então o chamado hoje é para dar a vida por Cristo. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então vamos com fé, por causa do tempo. A missão especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Senhor nos tornou depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida aos outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Isso está no livro do Testemunho. Esse é o chamado para essa igreja. Nós temos uma missão, nós temos que transmitir esta mensagem. Teremos que dar advertência ao mundo, teremos que repreender às vezes e teremos que encorajar as pessoas. Esse é o chamado de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 é um texto muito conhecido. Deus nos chama como um povo separado. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo escolhido. Na lição eu falei há pouco instante ali. Sabe o que me teme? É que o povo, a igreja verdadeira, a mensagem é essa. Mas e o povo, será que é esse? O povo, Deus não destruiu o povo de Israel. E Moisés toma o momento como se fosse Cristo e ele assume: Senhor, se for matar esse povo, me mata também. Ele assume o pecado para ele. Sabe que isso pesou para Moisés no final da carreira? Ele não entrou em Canaã. Ele não entrou. Ele teve que morrer. Moisés não pode salvar ninguém, mas ele fez um papel de Cristo. Até hoje ninguém sabe onde foi a sua sepultura, porque ele ficou pouco tempo. E depois o Senhor ressuscitou e levou para o céu. Moisés ganhou outra Canaã celestial. Mas ele pagou o preço. Por defender esse povo, por bater numa rocha, por ter matado o egípcio. Aquele que peca, então, Moisés representa os pecadores que vão morrer e vão ressuscitar quando Jesus voltar. É isso que ele representa. Mas ele pagou o preço. E o Senhor nos chama para ser um povo peculiar, um povo separado. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com uma grande talhadeira da verdade. E ele nos cortou da pedreira do mundo e os ligou assim. Tornou-nos representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidos ao mundo. Sem desprezar qualquer movimento, irmãos, eu estou falando para você, adventista, e para mim. O Senhor nos chama para esta missão. A responsabilidade é tremenda. Nós não estamos aqui somente para ficar ouvindo, sentar, ir para casa, tranquilo, balançar uma rede. Não. Quando você aceitou Jesus e eu, é para pregar o Evangelho. Se a igreja não fizer isso, ela pode fechar as portas. Não tem sentido. De graça recebeste, de graça
O que eu tenho recebido, eu preciso transmitir, irmãos. Tudo que está cheio precisa ser derramado para encher de novo, assim como um copo de água. Um cristão que está cheio da verdade. Eu fiz teologia, mas se eu não derramar isso não tem sentido para mim. Eu vou morrer com conhecimento. Os pastores fizeram teologia, se eles não dividirem isso, vai morrer com conhecimento. Nós que estudamos a Bíblia precisamos receber e então transmitir isso para o mundo. O chamado é muito forte, isso é para nós. Deus nos tirou desse mundo para que a gente pudesse ser separado e fazer um trabalho especial, muito especial. E eu vou te adiantar isso por causa do tempo. Nós temos 3 mensagens angélicas para pregar. Amém? Amém. Evangelho eterno. A Bíblia toda é evangelho, desde Gênesis. O Senhor tem boas novas no capítulo 3 ali para nós, no verso 15. Já começa um evangelho eterno de que Cristo nasceria para nos salvar. É boas novas, toda a Bíblia. E o Senhor nos convida para pregar. Mas essas 3 mensagens, tem 3 anjos voando no meio do céu. Eles estão na terra, eles não estão dentro de casa, eles estão no meio do céu, para ser visto. Tocam trombeta para ser ouvido, fazer barulho, não é silêncio. Eles têm asa, porque tem pressa, é velocidade na profecia. Tudo isso inclui para nós somos esses anjos. O seu mensageiro, não vai vir nenhum anjo aqui pregar, irmão. É você e eu. O Senhor nos convida a tocar a trombeta, a primeira mensagem, temei a Deus e dar-lhe glória, porque tem um juízo acontecendo. Há 180 anos está acontecendo um juízo no céu. Nós temos que abrir os olhos das pessoas para isso. A segunda mensagem que caiu a grande. Temos que avisar o mundo de que há um sistema poderoso aí, inventando um monte de história. Principalmente o dia do Senhor sendo trocado. Precisa ser anunciado. E por fim, nós teremos um decreto dominical. Nós temos que avisar o mundo de que isso está perto de sair. Ou eu adoro a besta, ou eu adoro a Deus. Preciso fazer escolha. E a gente tem que tomar essa decisão. Atos capítulo 1 e 8. O Senhor derrama seu Espírito sobre a igreja do Pentecostes, depois de 50 dias da sua ressurreição. Então ele diz que daria poder para eles. Eles seriam o quê? As minhas testemunhas. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão esse poder e vocês serão minhas testemunhas. Entenda uma coisa, irmãos queridos. Ao receber o Espírito Santo, nós só temos uma coisa a fazer: testemunhar. Amém? Amém. Testemunhar. Todos que são cheios do Espírito Santo, eles serão guiados por Ele. Todos que são filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito Santo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É a vontade do Espírito Santo. Sabe qual é a vontade daqui a pouco? Deitar. Nós estamos cansados. Passamos a semana ralando, e aí chega o pouco da tarde, o sábado, a gente quer deitar. Deixa eu falar uma coisa para você de coração a coração. O Espírito de Grosseiro também nos orienta para a gente não sair se matando por aí, não. O sábado é para a família. Ok? Essa igreja criou um sábado para a família. Eu, por exemplo, tenho um sábado no mês que eu não prego. Eu estou com minha família e vou lá para o Pedro Ludovico, que é a minha igreja. Minha carta está lá. E quando eu chego, eu recebo as seguintes boas-vindas na igreja: bem-vindo à sua igreja, porque eu quase não vou. Eu vivo pregando, eu tenho uma escala até dezembro, sábados, junto com esse casal, minha esposa. A gente anda rodando pelo Goiás, Caldas Novas, vou aqui para São Luís Monte Belo, sábado, final do mês, e assim por diante. A gente vai onde Deus chama. Mas sabe, queridos, a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos guie. Você vai ouvir uma voz atrás de ti: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, o caminho é esse. Ouça a voz do Espírito. Se ele está te mandando ir, vai. Mas tire tempo para a sua casa, sabe por quê? Porque tem gente salvando o mundo e perdendo a sua família. Então não adianta. Algumas pessoas criticam de Noé, dizendo que foi um péssimo pregador. Estão enganados. Noé foi um dos melhores pregadores e salvou a sua casa. Amém? Amém. Pregou 120 anos para salvar a sua casa. Se você está saindo feito doido, para dar estudo bíblico, de um lado para o outro, e perdendo a sua família, você está errado. Eu te falo de coração. Quando o Senhor voltar, sabe o que Ele vai te pedir? Cadê os filhos que eu te dei? E quantos filhos nossos estão fora, e a gente correndo atrás de outros, e perdendo a nossa própria casa? Temos que fazer um trabalho missionário, sim. Nós temos uma semana para isso. Nós podemos pegar nossos filhos e sair para a beira do rio no sábado à tarde, para um parque, e mostrar a grandeza de Deus para eles. Faça enquanto são crianças, porque depois que crescer, eles vão tomar a decisão deles. E depois de crescer, amigo,
vai ser difícil. Se você não ensinou quando era pequeno, um abraço. Não adianta correr atrás do pastor, de ancião de igreja pedindo socorro, porque não vai resolver. Você tem que fazer enquanto é pequeno. Faça como João Quebete, cuidou de Moisés do 0 até os 12 anos. E depois entregou para o Egito. E o que Moisés tornou? Um grande líder da história e hoje está no céu. Amém? Amém. Você precisa salvar a sua casa. Começa o seu campo missionário e o meu. Começa em nossas casas. Não deixe de pregar, não deixe de anunciar, porque estamos cheios do Espírito. E sereis minhas testemunhas. E algum responde: eu não sei pregar. Eu vos capacitarei, diz o Senhor, com o poder do Espírito Santo. Então a pergunta hoje é: onde vamos testemunhar, irmãos? Aonde? Eu quero te ajudar. A ordem de Cristo é muito direta. É o ide. E isso no original é indo, é todo dia. É daqui para minha casa eu vou pregando. Do supermercado para minha casa eu vou pregando. Da minha casa para o meu trabalho eu vou pregando. Como assim, Maui? A nossa vida, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou até descer um pouquinho. Ultimamente eu não tenho ouvido mais pregar sobre normas na igreja. Está difícil ouvir falar de normas. Por quê? Porque nós estamos acostumando. Existe hoje duas igrejas muito fortes na nossa igreja. Existe a igreja dos conservadores e a igreja dos liberais. E vem uma terceira igreja muito forte, chamada achismo. Todo mundo acha que está certo. Então estou esquecendo das doutrinas, esquecendo do assim diz o Senhor. E a gente não pode falar mais de cabelo, a gente não pode falar mais de roupa, a gente não pode falar mais de joias, e assim vai. Se você falar, você só prega uma vez nessa igreja e não volta mais, porque não te chamam. Eu falo por experiência. Tem alguns que não me chamam mais. As pessoas parecem que querem só ouvir água com açúcar. Quando alguém pega a Bíblia para mostrar o Espírito a você de verdade, essa pessoa é extremista. Nós estamos chegando nesse momento de divisão da igreja. Se a palavra está escrita, é para anunciar. Se você não falar, vai acontecer o que aconteceu com Eli. Vai perder você e a sua casa. Tamanha responsabilidade tem os pais e os líderes desta igreja, o pastor desta igreja. E eu como pregador. Se a gente não falar, Deus vai cobrar de nós. Eu te coloquei nessa terra como atalaia. Se você não anunciar e eles morrerem no pecado, você é culpado. Eu vou cobrar o sangue das tuas mãos. Assim diz o Senhor. Ezequiel 33. É pesado. Tem dia que eu penso em parar de pregar, porque é pesado demais. Alguns já não querem aceitar o Espírito Profecia. Alguns já não querem aceitar a própria Bíblia. Está chegando um momento difícil de falar, porque cada um analisa o seu sermão do jeito que quer. Eu só queria te pedir uma coisa em nome de Jesus: aceita o assim diz o Senhor, amém? Amém. Aceita o assim diz o Senhor. Eu quero te ajudar rapidamente, eu tenho 15 minutos. Aonde nós podemos pregar? Eu quero te mostrar 3 lugares. Primeiro, eu tenho uns conselhos para você do Espírito Profecia. Meus irmãos e irmãs, é demasiado tarde para dedicar vosso tempo em forças a servir vós mesmos. Não é hora de perder tempo. Nós estamos perdendo tempo com os nossos afazeres. Não vos encontreis o último dia destituído do tesouro celestial. Procurai promover os triunfos da cruz. Procurai iluminar almas. Trabalhai pela salvação de vossos semelhantes. E vossa obra resistir à penosa prova do fogo. Quer resistir no final dos tempos? Seja uma testemunha de Jesus. Eu chamei vocês para isso. Testemunhar até a última hora. Irmãos, Paulo é um camarada impressionante. Até a última hora da sua vida. Você imagina um homem. Paulo ficou 2 anos preso em Roma. Depois ele foi solto. Ele deu uma viajada. Os próprios irmãos o perseguiram. Mandaram ali por Éfeso. E ele volta. E ele é preso de novo. Paulo novamente em Roma. Dessa vez para morrer. Nero daria a sua sentença. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Paulo levanta a cabeça e diz assim: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa está reservada não só para mim, mas para todos que amam a vida do Senhor. Amém. Em segundos, Paulo ia ser degolado, ia perder a cabeça, ele estava sonhando com coroa. Isso é fé demais. Daqui a pouquinho, é isso que eu estava dizendo, vão tirar a minha cabeça, mas daqui a pouquinho o Senhor vai me ressuscitar e eu vou receber a coroa da vida eterna. Isso é para quem tem fé, é para quem está cheio do Espírito Santo, é para quem não está perdendo tempo com as coisas desta vida. Irmãos, analisa a sua semana. O
que você fez em cada dia de 24 horas. Quantos minutos eu tirei para Deus? A gente tem roubado um dízimo muito especial de Deus. É o temor. Deus nos dá 24 horas. Nós temos que tirar pelo menos 2 horas e 40 minutos por dia para Deus. A gente só pensa em devolver dinheiro. Não é só isso o dízimo. Deus vai cobrar nosso tempo. Hoje, principalmente, a cada segundo do sábado não te pertence e não me pertence. É do Senhor. Esse dia é do Senhor. Eu não posso usar do jeito que eu quero. A gente precisa fazer uma reforma no sábado da nossa vida. Porque a gente tem que pecar desde o pôr do sol. Tem gente que não conseguiu fazer o pôr do sol ontem, culto. E se chegou 7 horas, já era pôr da lua. A correria é tão grande. Se a gente não souber fazer o tempo, nós não conseguimos adorar o Senhor. O inimigo está enchendo a gente de problemas, de lutas, dificuldades, para que a gente não tenha tempo. É o dia inteiro, irmão. Saímos 5 da manhã correndo, não fazemos culto com a família, muitos de nós, e nossos filhos estão se perdendo. Eu não tenho blindado a minha família com oração, com culto familiar. Você precisa, como um bom cristão, ter culto de manhã e à noite na sua casa, pelo menos. Porque se você esperar só o da igreja, o seu cristianismo está indo de água abaixo. Você precisa começar a tua igreja, na sua casa. Os seus membros da sua igreja, a sua família. Quem está cheio do Espírito Santo, um pai cheio do Espírito, ele dá isso aos filhos. Ele dá isso à esposa. E pais, aqui nessa manhã, você e eu, nós somos sacerdotes da nossa casa. Tamanha responsabilidade que Deus nos deu. Assim como Abraão, onde chegava, levantava o altar do Senhor. Nós precisamos fazer isso em nossas casas. O altar da família, muitos já fomos tão ruídos. Falta de oração, falta de culto. E muitos casamentos estão falindo. E a gente não sabe o porquê. Irmão, família tem uma palavrinha muito especial lá. L de lealdade, A de amor e R de religião. Essas 3 coisas tem que ter no casamento. Em uma casa, senão não é um lar. Eu preciso ter lealdade com Deus, com minha família. Eu tenho que ter amor com a minha família e com Deus. E eu tenho que ter a religião. Sem Deus o casamento não funciona. Eu preciso entender isso. E aqui, queridos, eu preciso testemunhar meu chamado. Eu quero ler esse texto com você rapidamente. Abre sua Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 16. Eu vou ler porque é muito forte. Jesus falando ao seu povo, à sua igreja, aos seus discípulos. E ele dá um recado para nós aqui. 24 e 25 do capítulo 16. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, nada mais, nada menos o Senhor está oferecendo uma vida eterna. Irmãos, que adianta viver aqui 80, 100 anos e se perder? Viver aqui é só um bônus. O Senhor está nos oferecendo vida eterna. Amém? Amém. O seu dinheiro vai acabar, o meu, carro, casa e a própria vida, se Jesus não voltar logo, nós vamos morrer. A pergunta é: o que você tem deixado de marcas nessa terra? O que eu estou deixando de marcas nessa terra? Eu preciso fazer como Paulo: ninguém me incomode, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Quais são tuas marcas, irmão? O que você tem deixado de legado para as pessoas? Por onde você passa, no seu trabalho, na sua escola, no seu lar, nos seus vizinhos, o que você tem deixado de legado? E eu também. Eu quero aqui rapidamente dizer para você: tem 3 lugares que você pode pregar. Eu não vou ler os textos porque não precisa. Vou só citar Lucas 8, 38 e 39. O gadareno é curado, sai daquele cemitério e ele pede Jesus para segui-lo. Jesus disse: não, você vai pregar para a sua família. A ordem aqui para começar em casa é para a família. É o primeiro lugar que eu tenho que pregar. Amém? Minha casa. Eu tenho que testemunhar dentro de casa. Agora escuta uma coisa, igreja. Você tem que ter moral para pregar para a sua família. A família só vai te respeitar se você tiver moral. Se você faz tudo errado, se você mente com seus filhos, se você engana a esposa e assim por diante, se você não é um homem de oração, você não vê você orando, não vê você jejuando.
Agora você quer me ensinar? Querido, não tem como. A gente tem que ter moral para pregar para a nossa família. Principalmente para aqueles que não são cristãos. Você chegar numa família, quando é encontro de família, e você tem moral para abrir a Bíblia, orar com eles, que eles não são cristãos, você tem que ter moral. Senão eles não te respeitam. Não respeitam. Temos que ser homens e mulheres de Deus, amém? Homens e mulheres de Deus, que as pessoas olhem nós, familiares, e digam, não, esse aí eu posso respeitar. Esse é um cristão. Esse é um homem de oração. Esse é um homem que fala e cumpre. Esse é um homem que segue a Deus. Esse é um homem cheio de fé. Eu tenho uma amiga espírita, entre alguns amigos, ela disse assim, William, eu admiro muito, porque às vezes as coisas estão tão difíceis e você está dizendo que está tudo bem. Eu não tenho essa fé. Eu falei, tenha, porque você não percebeu ainda. Todos nós temos fé. A gente levanta e vence o dia porque a gente teve fé. É por isso. Segundo lugar que você tem que pregar, sabe onde que é? Para os vizinhos. João capítulo 4, 26 e 29, a samaritana, uma das melhores pregadoras da Bíblia para mim, uma das melhores missionárias da história, é tanto que a sua história é contada até hoje. Quase 2000 anos de história, e a história dessa mulher está registrada. Deixou o cântaro, o que ela tinha mais de especial, ela deixa, corre para a cidade e anuncia Jesus Cristo como Messias. Que exemplo, irmãos. A gente está preso em muitas coisas estão atrapalhando a gente ir pregar. Nós estamos amarrados em coisas. Essa mulher deixa o cântaro, deixa o poço, deixa a água. Ela estava com sede e ela bebe de outra água para saciar a sua sede espiritual. Jesus Cristo. E ela não fica só para ela. Ela agora leva para os outros. A Bíblia diz que a cidade inteira afluiu para ver Jesus. E Jesus ficou mais tempo naquela cidade, porque entenderam o recado daquela mulher. Será que você e eu estamos tocando a trombeta certa? Será que as pessoas por aí estão entendendo o recado que a gente está dando para eles? Da volta do Senhor? A missão que nós temos que cumprir? Estamos sendo fiéis, como foi cantado aqui? Quero ser fiel em tudo que eu vou fazer para as pessoas verem isso em nós. Amada igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Vim pregar aqui, talvez tem gente que vem e treme o microfone na mão aqui. Tudo bem, faz parte. Quem não tem costume, treme mesmo. Eu comecei a pregar aos 12 anos. Eu bati o joelho no outro assim, ajeitava, mas consegui pregar pela primeira vez. Consegui. Terminei, estava ensopado de sono. Eu terminei. Eu nunca mais parei de pregar. Cada um tem seu dom. Outros vêm cantar. Não me chamam para cantar que eu não acompanho pregando. Não é comigo. Cada um tem seu dom. Qual o seu dom? É entregar um folheto? Faça. É levar um pão no seu vizinho? Faça. Isso é missão. É chamar um grupo de mulheres para ensinar corte e costura? Faça. É chamar seus amigos para jogar um futebol e depois no final orar com eles? Faça. Vai pescar com alguém e fale de Deus? Faça. Não é só dar estudo bíblico, não é só pregar. Sabe qual é o melhor sermão, irmão? É a nossa vida. É a nossa vida. Um dia um grupo de concortores na minha cidade visitou os bancários e ali falou de livro de saúde para eles. E quando foi o meio-dia, acho que eles esqueceram, foram para o mesmo restaurante. E quando os rapazes do banco chegaram, tinha uns litros de Coca-Cola em cima da mesa. Eles tinham falado lá que não podia tomar Coca-Cola e ter café. Os rapazes só batendo no ombro e disse: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Você sabia que muitos de nós estão vivendo assim? A gente prega, mas não vive. O maior testemunho, a maior mensagem deste mundo é nossa vida com Cristo. É como disse Paulo, eu não tenho coragem de dizer o que Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou. Queridos, não é brincadeira não, chamado. Você tem pregado para os seus vizinhos? Temos pregado para os nossos vizinhos? É o segundo lugar. E um terceiro lugar, nós temos aqui, é Jesus com a multidão. Essa multidão representa o mundo. Você quer ir para a África, para o Japão, para a China? Vai. Mas só no estado de Goiás tem mais de 70 lugares sem presença adventista, segundo a Associação Brasil Central. Ninguém foi lá pregar ainda. Muita gente está morrendo do nosso lado. Mas aqui, se você quiser ir para o mundo, pode ir em Mateus 14. Jesus reúne a multidão. E sabe o que ele faz? Ele pega o pão e o peixe e entrega para os discípulos. Jesus não entrega para a multidão direto. Ele quer que a igreja participe. Eu e você.
A mensagem que eu recebi você é para levar para outros. E sobrou 12 cestos. Sabe o que isso me diz? É que não vai faltar alimento espiritual para você e para mim, amém? Fique tranquilo, pode doar à vontade. Quanto mais você se esvaziar, mais cheio você será do poder do Espírito Santo. É isso que Deus está dizendo, amados. Estamos envolvidos, a pergunta hoje é essa: todo verdadeiro discípulo nasce do reino de Deus como missionário. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele, segundo a sua habilidade. Não sabe pregar não? Entrega um folheto. A minha mãezinha já dorme no Senhor há 25 anos. O câncer levou. Mas eu espero vê-la muito breve na manhã da ressurreição. Minha mãe não sabia ler, mas mesmo com câncer, enquanto andava, ela levantava de manhãzinha, antes da gente, e saía entregando o folheto nas caixinhas. Primeira vez que eu vim aqui, não me emocionei. Já estava fraca, o câncer dela foi de reto. Ali está minha esposa que cuidou, a enfermeira que cuidou da minha mãe nos últimos dias. Minha mãe teve que amputar a perna. Minha mãe morreu com menos de 30 quilos, em cima de uma cama, tomando água na colher. Já não comia mais, mas descansou no Senhor e espera a volta do Senhor. Porque ela e meu pai, que também já dorme no Senhor, foram cristãos enquanto viveram. E ensinou 10 filhos a caminhar no caminho de Deus. Amém. A faculdade maior que eu recebi nessa vida foi os ensinamentos do meu pai e da minha mãe. Eu prego hoje por causa que eles me ensinaram isso, levando a gente todo dia de culto para a igreja. Lá em casa tinha culto de manhã e à tarde, era 5 da manhã que a gente orava. Meu pai não saía sem orar com a família. Quando ele não estava, minha mãe conduzia esse culto. Isso são lições para a vida eterna. São coisas que seus filhos vão levar para a eternidade. Salve sua casa em nome de Jesus. Queridos, ajudar na salvação de almas para Deus é a maior e mais nobre tarefa na qual os seres humanos podem ocupar-se. Deus convida todos os membros da igreja que entrem em seu serviço. Cada um deve aprender a trabalhar e a permanecer em seu lugar como quem leva um fardo, porque é árduo mesmo. Ou você precisa preocupar com as almas. Ezequiel 33, 7, 8, eu já citei. Você e eu fomos convidados a ser atalaias. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos ao mundo como atalaias e portadores de luz. E eles foram confiados a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Não tem desculpa. Quantos aqui são adventistas de berço? Ou de rede, igual eu lá do Pará? Gosta de rede, no Maranhão? Só de... Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não ganha muito com isso. Pesa mais para a gente. Quanto mais conhecimento, mais cobrança vai haver, diz o livro de Tiago. E outra, queridos, era melhor não conhecer do que conhecer e não viver. Aperta demais para nós. Quanto mais conhecimento, mais Deus vai cobrar de nós. A responsabilidade dobra. Confiou-lhe uma obra mais solene em importância, a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra de tão grande importância não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Amada igreja, se Jesus voltasse hoje, qual seria o teu sentir? Você já se perguntou? Temos certeza da nossa salvação? Tem pessoas que têm medo de afirmar isso. Uma voz divina pode ver isso, vai cantar em nome de Jesus. A gente precisa entender uma coisa: eu tenho que ter certeza da minha salvação agora. Não é amanhã, não é depois. Ah, estou me preparando. Não, você tem que estar preparado. E eu também, agora. Amém, igreja? Agora. Amém. Vou deixar para dar estudo amanhã, não, é agora. Eu vou conduzir a minha casa hoje, agora, não é amanhã. Irmãos, o tempo passa tão rápido. Mês que vem eu vou estar lá no ex-aluno no IADC. Eu cantei no quarteto lá, o primeiro quarteto do IADC. A gente vai se reunir depois de 40 anos. Como passa rápido. Eu cheguei no colégio, eu tinha 17 anos. Lá para 84, para 85 ali, 86. E sabe, irmãos, o tempo passa muito rápido, estou com 56 anos. Caiu o cabelo, eu tinha cabelo, viu? Caiu. Vai cair os dentes, e aí vai.
Jesus está voltando. E se você e eu não fizer alguma coisa, nós vamos ser cobrados. Mas eu quero aqui deixar uma coisa. O chamado é para você e para mim. A missão é para nós. Escolhe você ou eu dar a vida por Cristo ou não. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará vida eterna. É isso que Deus está oferecendo nessa manhã. Mas salve a tua casa primeiro. Salve a tua família em nome de Jesus. Os teus vizinhos, se for possível. A este mundo que perece. Faça alguma coisa. Não espere para amanhã. Porque o chamado é esse aqui. Os verdadeiros testemunhos é esse aqui. Isaías 6:8. Quem irá por nós? É a pergunta desse texto. Qual será a nossa resposta? Será a mesma do profeta? Eis-me aqui, envia-me. Posso ouvir isso da igreja? Envia-me. O Senhor viu que eu volto. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Isaías 6. Depois de ser purificado pelo ar, brasa viva do altar, cheio do Espírito Santo, não teve mais medo de anunciar. O Espírito enche a tua vida, Espírito Santo, e a mim também, e que a gente saia com essa missão sem medo, mesmo que tenha que perder a vida, mas logo logo o Senhor vai nos ressuscitar e vamos viver com Ele para todo sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te tenha paz. Servo de Deus, pode cantar sobre o Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. De todos os hinos que o irmão canta, esse é meu preferido, porque fala do Espírito Santo. Querido Senhor Espírito Santo, a igreja está morta. A igreja não tem alegria, não tem vida. A igreja vira um clube social. Precisa ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para que a gente possa viver e não vegetar. Que o Espírito Santo encha a nossa vida nesta manhã, através da chuva, Senhor.